Vamos bater um papo sobre o Vasco da Gama, né? Um domingo que o Vasco perdeu 4 posições na tabela de classificação. Vamos falar sobre isso, vamos falar dos números fracos no Piton e Pumita jogando juntos como titulares. Vamos falar também nada dos políticos, da situação do grupo, né, que o grupo hoje está rachado, está dividido, mas a parte contrária à revenda da SAF, algum teve humildade de admitir que é contra e justificar? Nada até agora. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quarta-feira a bola volta a rolar, e como volta a rolar no Paraguai, Olímpia e Vasco, é a quinta rodada da fase de grupos do grupo G da Copa Sul-Americana, mas é um jogo que praticamente vai definir o classificado para o mata-mata da Copa Sul-Americana, que será depois da Copa do Mundo. Como quem será o segundo colocado terá que lutar no playoffs com os eliminados da Libertadores. Ainda vai faltar uma rodada da fase de grupos depois da Copa, mas praticamente vai definir, porque tanto o Olímpia quanto o Vasco vão jogar a última rodada da fase de grupos em casa. Então, assim, é um jogo que vai definir o classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. As semifinais, já pulei um monte de fase mole. O classificado para um mata-mata da Copa Sul-Americana. Bom, e o Vasco, depois do jogo contra o Olímpia, tem mais 2 jogos para realizar, antes da parada da Copa do Mundo, né? Vai encarar às 6h30 da noite, no próximo domingo, o Bragantino, em São Januário, e no outro domingo, às 4 da tarde, vai encarar o Atlético Mineiro. Jogo que vai bater, né, com um dia que a seleção brasileira para o último amistoso antes da Copa do Mundo aqui no Maracanã, e solo brasileiro, pelo menos aqui no Maracanã. E até acho que já estou contando que a CBF não vai aprovar o credenciamento para um jogo contra o Bragantino. Até torço que seja aprovado, mas conhecendo a CBF, já imagino, né, que superlotação, aquelas coisas todas que não vão aprovar contra o Bragantino. E estou mais esperançoso que eles aprovem contra o Atlético Mineiro, já que boa parte da mídia, as atenções vão ser voltadas para esse jogo da seleção, e que aí sobra espaço para eu estar lá em São Januário. Bom, começando com os números fracos do capitão e como ele está jogando juntos como titular. Mostra, né, como a formação do elenco vascaíno foi toda desequilibrada. O Piton quanto o Pumita tem praticamente a mesma qualidade e a mesma deficiência. Ou seja, são bons no apoio. O Pumita vivia até uma fase melhor que o Piton, né, e bons cruzamentos, mas defensivamente, de marcação, deixam a desejar. Esses dois têm características praticamente idênticas, os números péssimos jogando juntos. Fizeram, só desse ano, um total de 42 jogos, venceram 9 vezes, empataram
9 vezes e perderam 24 vezes. São 24 derrotas com o Piton e o Pumita juntos, só 9 vitórias e 9 empates. Um aproveitamento de 28,6%. Dos 136 pontos possíveis, eles fizeram apenas 36. Se fosse desse número, contando com eles, o Vasco estaria aí brigando para ser rebaixado. Não, um aproveitamento de rebaixado. Para vocês verem que a formação do time foi realmente péssima. Já que o Cuiabano deve voltar contra o Olímpia, deve voltar o Cuiabano, deve voltar o Spinelli, deve voltar o Thiago Mendes, deve voltar o Rogers, deve ter pelo menos umas 4 retornos na quarta-feira, mas mostrando aí que o desequilíbrio da formação do time. Mas tem gente aí dizendo que a diretoria é a melhor da história. Olha como que assim, a mentalidade regressiva. Não foi campeão de competição alguma, nem de Carioquinha. É virgem em vitórias contra o Flamengo. Aliás, depois de falar do Flamengo, que acabou de empatar com o Atlético Paranaense, 1-1, né? O Atlético Paranaense estava vencendo, até já chegando na reta final do jogo, levou o gol de empate do Pedro. Mas, no meio da semana, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, né? Foi eliminado por Vitória da Bahia. 2-0 lá em Salvador. Claro que eu gostei, né? Eu zoei com os seguranças lá do Ministério da Saúde. Boa parte dos seguranças são flamenguistas, sabem que eu tenho um canal no Vasco. Eu zoei eles e também o porteiro daqui flamenguista também zoei, ri da eliminação do Flamengo. Mas hoje em dia mostra a nossa regressão esportiva, que as nossas zoeiras em relação ao Flamengo da alegria dos outros. Paris Saint-Germain, Vitória da Bahia, Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima deles, estava 1-1 em termos de título da Libertadores entre os dois. Entre outros times que venceram o Flamengo até o Fla-Flu, né? O Fluminense já foi campeão estadual em cima do Flamengo, mais recentemente, mas mostra a nossa regressão esportiva. Isso é como se fosse assistir um filme erótico, pornô, sei lá, que você vibra com o prazer. Olha aí, tô saco cheio de zoar o Flamengo pela alegria dos outros. Eu quero ter a minha alegria em cima deles. Mas essa diretoria parece que é incapaz disso. Até agora não venceu, mas tem uma galera aí dizendo que é o melhor da história. O melhor que o Calçada, que deu a Libertadores para o Vasco. 4 brasileiros, 4 não, 3. Os de 74 eram de outro presidente. 3 brasileiros, 89, 97, 2000. Pior que tem gente que fala que, sei lá, tentando levantar o Pedrinho para cima, que isso é melhor que título.
fala para o torcedor da Gávea, se ele abre mão de algum título por, sei lá, algum pagamento, alguma coisa que queira exaltar a administração deles, se eles abrem mão de um título. Porque eu já vejo, isso é melhor que um título. Pois falar nisso, já são 8 da noite, algum político da parte da CP Vasco, da parte contrária à revenda da SAF, já teve hombridade, a cara para mostrar, porque eu tenho a minha cara, eu tenho o CPF, mostra a minha cara todo dia aqui, seja em vitória, seja em derrota. Será que algum político da CP Vasco contrária à revenda da SAF já teve hombridade de admitir que é contra e o porquê? Até agora eu não vi. O que eu estou vendo é de montão, eu não estou falando da oposição da Fusaca. A Fusaca, tanto o ministro dos 9 pontos, quanto um biógrafo e outros fusaqueiros que antes eram casaca, pelo menos eu respeito muito mais eles, porque eles admitem que são contra a revenda, como foram contra a venda, pelo menos não fazem uma coisa em off. O que não dá para respeitar são gente que, nas câmeras, fala que é a favor, mas em off é contra. Não estou falando também do Leviciano, porque o Leviciano é de outro grupo político. O Vasco tem mais grupo político que a política nacional. A Fusaca, Somamos, Sempre Vasco, tem Juventude Vasco, não sei como que não existe Velhinhos Vasco, porque tem vários grupos políticos, né? Inclusive o Cassiano Bebeto, que hoje rebaixou o Bachete, ele é de um outro grupo político, que não é da Sempre Vasco, tanto que ele já foi candidato a presidente na eleição, 3 anos atrás, que elegeu o Pedrinho. Quando ele viu que não tinha chance, que ele desistiu da candidatura para apoiar o Pedrinho. Aliás, o Pedrinho está trabalhando para continuar reinando absolutamente sem oposição. É por isso que ele quer trazer a SAF, né, que a associação continue tendo influência dentro da SAF, inclusive ganhando dinheiro, para atender esse pessoal que é contra, pelo menos amenizar os caras já que vão ter que cuidar da piscina. Essa política tóxica que já está se mostrando, que passa para SAF. E tem galera aí que qualquer coisa que a gestão fale, faça, é a favor. Não tem senso crítico nenhum. E aí ainda fica repetindo como se fosse papagaio o argumento da diretoria. Mas cadê, cara? Eu estou falando do Leviciano, porque ele também é de outro grupo. Ele nem tem se manifestado. Estou falando justamente da atual gestão do Vasco, que está rachada da parte que é contra, que escondidamente é contra. Covardemente é contra. Aparece
na última semana, quando teve um debate, né, sobre a SAF lá na sede náutica da Lagoa, que aliás o presidente que deveria ser interessado não apareceu, foi administrada pelo Alain Messiano, né, que já foi preso, né, se passando por juiz. E ele estava o tempo todo, em vez de prestar atenção, talvez quando ele ouvisse 100% achava que não precisa prestar atenção no que estavam falando, o tempo todo, né, com o celular, olhando lá. Dizem que ele torce com o time da Laranjeiras, e o time da Laranjeiras jogava no mesmo horário, devia estar acompanhando o time dele. Eu só queria que os caras tivessem hombridade de, pelo menos, de admitir e justificar, se é que tem alguma justificativa. Porque eles vivem num mundo encantado de Bob, né? Aquele mundo mágico, que a associação é autossustentável. Balanço mostrando a cara deles, eles se ligando, apesar do balanço. Agora, a nova piada do momento é que o investidor não deve lucrar, já que aparentemente está uma discussão de que o investidor deve fazer com o lucro. Se a pessoa, se você for na Casa Bahia querer comprar qualquer produto, e o vendedor falar para você, impor a você o que você deve fazer com aquele produto. Mas se prepara que vai ter muito fake news sobre a SAF. Inclusive aí teve também, foi o Vasco perder, né? Já pintou o nome de possíveis reforços engraçados, são simples mesmo. E tem gente que ainda cai simples mesmo. Já tem a fórmula da venda. Na última terça-feira, nessa discussão sobre a SAF, sequer discutiram ritos, mas aparentemente já tem a fórmula da venda e reforços. Olha, se prepara, porque na Copa do Mundo, quando estiver tudo parado, acho que ainda não se falou da programação, mas imagina aí que até pelo desgaste que vem tendo o calendário, que o elenco vai ficar pelo menos alguns dias de folga. Se merece ou não merece, é uma coisa que a gente pode discutir, mas folga é uma coisa legal, né? Pela Justiça Trabalhista. E eles têm um calendário mesmo muito apertado, não vai ser só o Vasco, vai ser todos. Os clubes devem dar alguns dias de folga para os seus jogadores. Então vai faltar assunto. O que vai ter aí de especulação, de possível, não é fato de especulação, de possível coisas sobre a SAF, não vai estar no gibi não. Se prepara que vai ter. Um dia depois da derrota já teve. Ainda mais aqueles que precisam um clique, não de fato, de clique. Esquece que jornalismo é fatos. Para iludir o torcedor. Então, é isso, galera. Até mais Vasco, já que quarta-feira a bola volta a rolar agora em Assunção, no Paraguai, né, virando a chave para a Copa Sul-Americana.
Até mais.